texto sobre que baseio uma meditação nesta noite está no livro do Êxodo, no capítulo número 12, apenas os versos 21 e 22, que diz assim a palavra do Senhor. E chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Ide e tomai-vos cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Então tomareis o ramo de uma planta, embebê-lo-eis no sangue que estiver na bacia e marcareis com ele a verga da porta e os 2 umbrais. Mas nenhum de vós sairá da porta da sua casa até pela manhã. Nesse texto, nós encontramos uma palavra, uma questão, muito importante, sobre a qual tem se falado muito nos últimos dias face aos acontecimentos mundialmente trágicos que temos vivido. O texto nos remete a uma palavra que tem sido restaurada no meio das famílias, é a palavra confinamento. Nós estamos vivendo um período de confinamento. Algumas vezes, o povo de Deus foi submetido a confinamentos, às vezes em época de guerra, por exemplo, às vezes quando o povo foi cercado, por exemplo, por Nabucodonosor, no ano 586, Jerusalém foi cercada, eles ficaram confinados durante algum tempo. O texto diz que os israelitas deviam ficar em casa e não sair além da porta da sua casa durante uma noite muito tenebrosa, a noite em que os israelitas foram libertados e partiram definitivamente do Egito após um período de 400 anos. A primeira questão que levanto é: o que Deus quer falar quando estamos em confinamento? O que é que Ele quer dizer? Visto que é Ele quem propicia estas coisas. Este é o período da Páscoa, como disse, e os filhos de Israel estavam vivendo um momento perigoso, difícil. A noite que seria celebrada a Páscoa seria uma noite de medo. Eles estavam tensos, havia pavor, porque a noite marcava também o final das 10 pragas que foram jogadas por Jeová no país do Egito. E a 10ª era a libertação, mas foi anunciada de repente. Havia tensão nas famílias de Israel, porque Deus havia dado uma ordem a Moisés, para Moisés dizer para o povo: ninguém saia de casa. Deus manda então Moisés anunciar a Páscoa. A Páscoa direciona-nos para um motivo, objetivamente. É o anúncio do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 1500 anos antes de Jesus nascer, um cordeiro foi morto na festa da Páscoa para metaforizar com Jesus Cristo, com a figura do Filho de Deus que havia de vir mais tarde. Aqui, o cordeiro que foi separado durante 4 dias, que não podia ter manchas, para significar que Jesus era puro, sem pecado, teria que ser morto, e as famílias teriam que tomar o seu sangue, e cada família teria a responsabilidade, faria a celebração com a ceia de um cordeiro apenas. Os versos 7 e 8 do capítulo 12 diz o seguinte: tomarão do sangue, poluão em ambos os umbrais, na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Deus estava instituindo um novo culto com os israelitas. Deus agora estava dando aos seus filhos, que haviam passado por 400 anos de escravidão,
um novo tempo, uma nova dimensão, um novo modelo de adoração, um modelo de culto que aponta para o sacrifício do seu filho, que viria mais tarde para salvar o homem. Esse modelo é anunciado aqui, nesta noite tenebrosa. Deus está dando ao povo seu, à sua igreja no Antigo Testamento, uma nova revelação, a mais importante revelação acerca da vinda do seu filho, que viria também marcado por muitas profecias que ainda seriam ditas. Deus está dando agora ao seu povo a esperança. Haverá um cordeiro que será morto daqui a 1500 anos. Esta é a mensagem na noite da Páscoa. Então encheu o povo de esperança, porque o sangue do cordeiro é o único meio pelo qual o qual foi aprovado pelo próprio Deus para que o homem tivesse o pagamento dos seus pecados, para que o ser humano tivesse os seus pecados quitados. É pelo sangue de Jesus. Aqui ele está prefigurado no cordeirinho que foi morto na última noite que os israelitas ficaram no Egito. Deus estava zerando uma nova era, zerando a era de escravidão, e de trevas, e criando uma nova era para a sua igreja, uma era de alegria. Deus estava anunciando em meio a um confinamento. Ele trouxe o seu povo e disse: fiquem aí, e anunciou as medidas que seriam da partida do seu povo, marcando o começo da liberdade do povo de Deus depois de 400 anos. A segunda questão que podemos levantar nesse texto é: como se deve proceder, ou o que fazer quando se está num confinamento? O verso 11 do mesmo capítulo 12, diz assim: que os israelitas deveriam comer a Páscoa desta forma. Diz assim: desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis apressadamente, é a Páscoa do Senhor. Esta é a maneira que Deus disse para os israelitas se comportarem naquela noite terrível. Eles deviam ter os seus lombos cingidos, porque naquela época, para aquela cultura, o povo vestia vestimentas longas e largas, de modo que isso atrapalharia no andar apressado em fugindo do exército de Faraó. Então ele disse: os lombos de vocês têm que ser cingidos. Eles deviam colocar um cinto e apertar as roupas, deixando os joelhos livres para andarem rápidos. Os vossos sapatos, as vossas sandálias deverão estar nos pés. Tem o sentido de que na época os escravos não usavam sandálias, andavam a pé, andavam descalços. E também, agora, isso marca a era de liberdade. Eles não são mais escravos, eles vão ser agora filhos, vão ser tratados como livres. Mas também nos diz que ao calçar as sandálias, eles teriam que lavar os pés. O vosso cajado, ele disse, esteja na vossa mão. Vocês estejam com o cajado na mão, porque eles teriam necessidade, durante a longa jornada do deserto, de se defenderem. Tinham que ter o cajado, ou servir de suporte para algum evento, para alguma emergência. Mas finalmente diz: comam apressadamente. Eles iam passar uma noite acordados. Eles iam fazer a celebração da Páscoa. Eles iam comer o cordeiro, cuja carne devia ser comida assada, e cujos ossos não podiam ser quebrados, para significar o fato de que quando Jesus estava na cruz,
para identificar o cordeiro com ele mesmo, nós lembramos que Pilatos mandou 2 soldados para verem se Jesus já havia morrido, a pedido de um político que queria o corpo de Jesus para sepultá-lo. Então eles viram que, para terem a certeza de que eles haviam morrido, os 3, Jesus e os 2 bandidos, eles quebraram as pernas dos 2 soldados. Mas quando chegaram na pessoa de Cristo, na cruz do Calvário, eles não quebraram. Porque diz a Bíblia, para se cumprir, nenhum osso será quebrado. Assim, eles comeriam apressadamente, porque a ordem foi dada de súbito. Foi de repente, foi no último dia. Foi através de 10 pragas muito alongadamente perigosas e que causavam tensão no meio do povo. O Targum, que é um texto, um comentário em aramaico da Bíblia hebraica, usado pelos judeus para compreenderem a palavra, traduz isso aqui, essa expressão apressadamente, com temor. Comam a Páscoa com temor. Mas esta é a Páscoa do Senhor, ele diz aqui o texto, que tinha que ser celebrada em momento especial, num estado de prontidão. Assim é que deviam estar no confinamento. Estado de prontidão. Nós todos hoje, no mundo inteiro, estamos vivendo uma época em que nos é exigido viver confinados. O confinamento a que estamos submetidos hoje, e que Deus nos proporcionou, visa, sem dúvida, alguns motivos que Ele mesmo tem exarado na sua palavra, algumas causas que estão claras na sua palavra, no texto bíblico, a vontade de Deus que está explicada através dos profetas, dos salmos, da lei, do Novo Testamento, e que visam somente a santificação do seu povo. Deus quer santificar o seu povo. Deus quer santificar a família, as famílias. Deus quer santificar as famílias, por isso, colocando num confinamento, elas estarão juntas. Porque durante anos, as últimas décadas, as famílias construíram distâncias muito grandes, foram construídas distâncias teológicas. Há famílias inteiramente separadas por questões meramente teológicas. Como as pessoas brigam por conceitos subjetivamente teológicos. As famílias estão também distanciadas por ideologias. Nos últimos anos, famílias inteiras, parece aquele quadro em que Jesus disse: de agora em diante estarão numa casa divididos 5 contra 2, 3 contra 2 e 2 contra 3. A nora contra a sogra, a filha contra a mãe, o filho contra o pai. Parece aquela época, porque as ideologias políticas do mundo moderno foram colocadas de tal forma polarizada que construíram muros nas famílias. As famílias também estão separadas por distâncias tecnológicas. Cada filho, cada membro da família está num quarto com uma máquina de computador e totalmente separado dos seus familiares. É assim que a sociedade vive. É assim que vivemos. Mas é assim que Deus não quer que vivamos. Deus quer a unidade da família. Portanto, esse é o momento. Deus também quer que destruamos os altares humanistas que foram construídos na igreja, dentro da igreja de Deus ao longo dessas últimas décadas, na área de adoração. Há muito humanismo no altar da adoração ao Senhor. Tiramos
Adoração direcionada a Deus e colocamos o eu. O eu está presente. Eu sinto, eu quero, eu penso, eu falo. Eu é que digo como Deus deve ser. Sou eu quem é a primeira pessoa e não o Senhor. É impressionante como isso foi colocado de uma forma subreptícia e tornou a adoração uma coisa mecanizada, maquinalmente construída, estilizada. Adoração se tornou algo que você vai assistir, não vai participar. Adoração se tornou uma coisa elitizada, é para um grupo seleto, pressupostamente de artistas, promove a seu bel prazer as letras que ninguém sabe quando, nem como, nem porquê, nem por quem, nem por que razões, e nunca vamos saber, foram construídas, e nem com que espiritualidade, mas foram vendidas e foram colocadas no altar do Senhor. É a hora de destruir os altares humanos, humanistas, de adoração ao Senhor, que foram erguidas contra a adoração ao Senhor. É hora de voltarmos à simplicidade. Que tal voltarmos à simplicidade e à profundidade, à espiritualidade ingênua, inocente dos cultos domésticos que tínhamos há 30, 40 anos? Será que Deus esqueceu disso? Será que Deus está impressionado com as mídias, com as cantatas, com as mediatizações da adoração? Ou Ele prefere um culto simples, como tínhamos antigamente? O confinamento, presta atenção, você que está no YouTube, no Instagram, no Facebook, o confinamento é para santificar a igreja, para destruir o altar da vaidade clerical, que tem nos tornado fracos e divididos e manípulos dos políticos, muitas vezes, a serviço dos pagãos. A igreja está servindo ao mundo. Esta que é a verdade. Porque os pastores têm se dividido, têm se separado, têm se sobrepujado alguns, uns sobre os outros, têm se isolado, têm construído os seus pequenos impérios eclesiásticos. Para quem? Para quem são esses impérios? O confinamento é para rever tudo isso, para destruir os altares construídos a Mamon. A igreja tem se transformado numa enorme feira gospel, com uma horda de salteadores extorquindo o povo de Deus em nome de Jesus. Cheia de salteadores, de curandeiros, de enganadores, de aproveitadores, de faladores, de pessoas que não têm o mínimo senso exegético, teológico, não têm compromisso com a mensagem, mas consigo mesmo, e cujo objetivo é apenas enriquecer, ajuntar dinheiro. Agora é a hora de rever isso. Deus está dando esse confinamento para você rever quanto dinheiro você aproveita das ovelhas dele. As ovelhas não são suas, pastores, são de Deus. O confinamento é para celebrar a festa dos pães ázimos, que está no texto, no capítulo número 12. Ele mandou celebrar a festa dos pães ázimos. E a primeira coisa que se devia fazer era lançar fora todo o fermento que estava nas casas. Em nenhuma casa poderia ser achado fermento, porque fermento é símbolo do pecado. É preciso lançar fora, durante esse confinamento, que façamos isso, os pães da maldade, da hipocrisia, da insinceridade. Prega-se tanto amor, fala-se tanto em amor, constrói-se verdadeiras ilusões, mensagens ilusórias, porque na hora da prática do amor não acontece. As pessoas fogem,
Os líderes desligam o telefone, não assinam o que dizem, não assumem aquilo que se comprometeram. É hora de lançar fora toda essa hipocrisia. É hora também de destruir a doutrina do óleo ungido, que gera muito dinheiro e engano, e restaurar a teologia do sangue do Cordeiro, que nos fará sermos apenas um, para que o mundo saiba que somos um, que Cristo veio. Pai, faz-nos um. Essa é a oração de Jesus. Para que o mundo saiba, para que o mundo tenha conhecimento, para que o mundo saiba que tu enviaste Jesus. É hora de sermos um, é hora de nos juntarmos. Se você não se ajunta nesse confinamento, você certamente nem é crente. Se você não tem capacidade de refletir para um possível arrependimento do que tem sido feito em termos de liderança eclesiástica, você não vai bem. A minha conclusão sobre o que falo nesse momento é a seguinte: o momento das pragas no Egito foi a preparação para um novo momento de liberdade para a igreja de Deus. Deus está preparando um novo momento para a sua igreja. Deus está usando esta grave ameaça, este vírus assassino. É assim que Ele tem feito na história. É assim que Ele age. Isto é Apocalipse, sim, para trazer a sua igreja para o redil, para trazer a liderança eclesiástica que tem se perdido e que tem deixado a igreja, o rebanho, se desviar para os trilhos da palavra reta e soberana e santa. Há um novo momento, há expectativa de um novo momento. Prepare-se, há um novo momento no ar. Há uma expectativa de que Deus vai fazer coisas grandes no nosso meio. A igreja está orando, hoje mesmo oramos, para que Deus mostre a um cientista aí, qualquer que seja, o mais simples possível, ou o mais culto, a descoberta da cura para o vírus, a Covid-19. A igreja de Cristo será purificada de toda mistura pagã que a fez paralítica nessas últimas décadas. Deus quer purificar, Deus quer tirar o paganismo, a vendilhança, o materialismo, o consumismo, a vaidade do meio da sua igreja. É assim que Ele faz. O confinamento é para isso, sim. Creia, vai ser assim. Após essa crise, eu quero repetir uma frase que eu vi hoje de uma grande líder da Igreja de Deus. Após essa crise, a igreja não será mais a mesma. Que Deus te abençoe. Que Deus te ilumine. Que Deus te guarde. Que Deus te abençoe. E a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão, as doces consolações do Espírito Santo, repousem copiosamente sobre todos vós, o povo de Deus aqui presente, ouvindo-nos, mundo afora. Aleluia. Amém.